Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Uma noite, porém, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Então os empregados foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeou uma boa semente de trigo no seu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: e o senhor quer que arranquemos o joio? E o dono respondeu: não, pois pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo e coloquem o trigo no meu celeiro. O reino do céu é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e se forma uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninho em seus ramos. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Em casa, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Mestre, ensina-nos a parábola do joio. Quem semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno.
O inimigo que semeou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão no fogo. Aí eles serão queimados. E eles irão chorar. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje nós ouvimos esta parábola do joio e do trigo, ou da semente boa e a semente má. O que nós podemos compreender disso? O semeador saiu e semeou boa semente, um campo bom. A palavra de Deus, o anúncio do reino dos céus. Contudo, veio o inimigo e lançou uma semente ruim, uma erva daninha, no meio das sementes boas. E tudo aquilo começou a crescer. Interessante nós observarmos que o texto diz assim: as pessoas ficaram preocupadas porque o patrão, aquele homem, havia semeado sementes ruins no campo. Por quê? Porque estava aparecendo o joio. O mal estava aparecendo. As sementes ruins estavam germinando e elas estavam como que encobrindo as sementes boas, ou melhor, encobrindo o fruto bom, o trigo. Foram perguntar àquele homem e ele disse: não, eu semeei coisa boa. É bem provável que o meu inimigo tenha semeado o joio, a semente ruim, para me prejudicar. Pois bem, a reação dos empregados ela é muito forte, muito decidida. Querem ir arrancar as plantas ruins que germinaram, querem eliminar aquelas plantas ruins. E o Senhor pensou bem e diz: olha, não, deixa um pouco. Nós não sabemos ainda o que é joio e o que é trigo. Elas estão vindo. Se tem joio, vocês estão começando a identificar, mas tem trigo. Quem sabe na hora em que vocês vão tirar o joio, tirem também o trigo, confundindo o joio e o trigo. Queridos irmãos e irmãs, na vida nós fazemos um pouco isso. Às vezes, nós não sabemos ao certo o que é bom e o que é ruim. Atitudes boas, atitudes ruins. Aquilo que é feito por interesse, aquilo que é feito de coração, aquilo que é feito esperando um retorno, aquilo que é feito gratuitamente, de coração aberto. Nós não sabemos. Num outro trecho do Evangelho, Jesus vai dizer uma palavra que nos ajuda a compreender esta. Uma árvore se conhece pelos frutos. Se a árvore não deu fruto ainda, como é que nós podemos conhecê-la? Então, o patrão diz aos seus empregados: deixem crescer o joio e o trigo. E quando eles se identificarem, aí nós vamos arrancar todo o joio, toda a planta ruim, jogar no fogo, ela vai ser queimada e depois nós recolhemos o trigo no meu celeiro. Nós poderíamos nos comparar um pouquinho aqui. Nós somos joio ou trigo? Nós temos a promessa de Cristo,
de estar conosco até o final dos tempos. Mas nós escolhemos o bem ou o mal. Escolhemos o joio ou o trigo. Queremos ser trigo? Queremos ser a planta boa, aquela que produz frutos e frutos bons? Mas nós temos que nos decidir e tomar atitude. Se nós queremos ser trigo, nós devemos romper com tudo aquilo que é mal, com a desonestidade, com aquilo que não nos faz bem, com aquilo que maltrata os nossos irmãos e irmãs, com aquilo que é prejudicial aos outros, de modo especial com aquelas coisas que são opressivas para os mais pobres. Porque estes são os nossos irmãos mais queridos. Neles nós vemos Jesus Cristo. E se nós nos sentimos trigo, temos que nos colocar a serviço. Temos que nos colocar à disposição. Temos que servir, a exemplo de Cristo, que serviu e não foi servido. Esta parábola do joio e do trigo amplia, portanto, a compreensão que nós temos do reino dos céus. A construção do reino deve ser pacienciosa, deve ser tranquila. Nós não podemos querer impor o reino de Deus. Porque senão nós vamos impor o nosso modo, o nosso reino. E às vezes nós queremos o nosso reino, não o reino de Deus. Porque no reino de Deus todos nós somos irmãos. E se nós às vezes nos alteramos e queremos que as coisas sejam transformadas segundo os nossos conceitos, segundo os nossos pontos de vista, talvez nós atropelemos e pensando fazer o bem, estamos fazendo o mal. Como aqueles que queriam arrancar logo o joio. Às vezes nós queremos já limpar, deixar tudo pronto. O reino de Deus deve ser estabelecido a qualquer custo. Mas não é tanto o reino de Deus, senão o nosso reino. Nós corremos risco quando queremos fazer isso de modo assim, às pressas. Porque podemos, ao invés de construir o reino, impor as nossas próprias convicções de organização, de administração das coisas e do mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, as parábolas que nós estamos ouvindo sobre o reino nos ajudam a compreender a nossa atuação hoje. Como podemos contribuir para o reino de Deus? Observar com paciência e tranquilidade os frutos do reino que estão brotando, estão surgindo no mundo, na vida. Deus não vai deixar os frutos do reino se perder. Ele não vai deixar que os frutos do reino se percam. Não vai deixar que o joio mate os frutos do reino dos céus. O joio vai sim estar presente, vai trazer dificuldades, vai trazer confusão. Seja eliminado, temos que fazer o trigo aparecer com muito vigor. Que essas reflexões sobre o reino de Deus nos ajudem, nos fortaleçam e que você possa se sentir comprometido em ser trigo novo, trigo viçoso, vigoroso para o reino dos céus.